Graça e paz, queridos, amados irmãos e amigos, Pastor Márcio Bonifácio. Hoje nós estamos aqui com um assunto muito interessante. Estaremos combatendo hoje um dos maiores vilões do nosso século, que é a palavra simples, ansiedade. O que fazer relacionar a ansiedade? Então estaremos falando um pouco sobre esse vídeo, sobre a ansiedade, da importância de nós nos conscientizar que todo mundo está sujeito à ansiedade. A ansiedade, ela se torna um problema quando ela te paralisa, quando ela te gera sintomas, quando ela te tira a sua concentração e quando a ansiedade ela transfere para uma situação chamada síndrome de pânico e ela vai tomando proporções absurdas. Então, o que a Bíblia diz relacionado à ansiedade? Irmãos, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele tinha uma preocupação muito grande, tamanha que Ele disse em Tiago capítulo 1, tende motivo passar por muita tribulação, porque ela produz em vós perseverança e paciência, para que vocês não fiquem ansiosos, fiquem prontos, aptos para todas as coisas. Eu vejo que a ansiedade ela é um vilão que ela, muitas das vezes, quando as pessoas não têm autonomia de ter um controle sobre as necessidades, ela é muito ansiosa, ela não consegue esperar em Deus e acaba tomando decisões que vão pagar um grande preço porque ela não teve paciência de esperar em Deus. Então Deus, sabendo disso, que a ansiedade atrapalha o agir de Deus, atrapalha o crescimento, ele deixou essa palavra. Tem motivo para passar tribulação, porque produz paciência, perseverança. Então, muitas das vezes os problemas vêm para nós entendermos o que realmente vale a pena no mundo. Sabia, se uma pessoa não passar por tribulações, por dificuldade, por problemas, ele nasce e morre, talvez ele nunca conheça o que realmente vale a pena na vida. Então, quando a gente passa por uma carga emocional, a gente acaba descobrindo o que realmente vale a pena na vida. Eu quero que você entenda que os problemas muitas das vezes valem para despertar em nós o que é a coisa mais importante para o ser humano. Ele pode ter dinheiro, ter fama, status, mas se ele não tiver paz, nada disso tem valor, porque tem muitas pessoas que abrem mão de casa, de mansões, larga trabalhos bem remunerados, trabalha em grande empresa para ter uma vida simples, onde tenha paz, onde tenha qualidade de vida. Então é importante nós estar falando um pouco sobre ansiedade hoje, amém? Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, querido, amados irmãos, você que está chegando, conhecendo nosso canal, seja bem-vindo. Se inscreva, faça comentário, divulgue nosso trabalho. Falta pouquinho para nós chegarmos a 1.000 inscritos ali, para a gente ganhar uma grande proporção global, porque o Evangelho é uma mensagem plena, ela não pode ser impedida por geografia, por economia, por problema geográfico, econômico, social. O Evangelho tem que ser expandido, tem que ser proclamado a palavra de Deus. E quando você ativa o sininho, você recebe nosso trabalho. Quando você faz comentário, quando você se inscreve, a gente consegue mais relevância perante o YouTube, a gente consegue crescer. E nós vamos crescer juntos. Amém? A paz do Senhor, seja bem-vindo. Irmão, hoje a gente está falando aqui um pouco sobre ansiedade. A ansiedade, ela é tão preocupante que muitas das vezes a pessoa está passando por algum sintoma de algum tipo de patologia, de enfermidade, e muitas das vezes a ansiedade ela acaba se tornando um gatilho. Se a pessoa tem um problema, se alguém orienta ela aconselha com alguém, fala que o problema dela é um mais grave,
e começa a criar sintoma e a pessoa não tem nada. O nosso cérebro muitas das vezes produz doenças emocionais e a ansiedade é estupim para isso. Porque se você chegar no médico com determinado sintoma, mas a sua mente está dizendo que aquilo ali pode ser um câncer, pode ser um problema grave, você começa a ter sintoma porque a sua mente recebeu aquela carga e você ficou ansioso, o seu corpo começa a produzir sintoma. Até que o médico faz uma bateria de exames, descobre que você não tem nada. Aí você começa a sentir bem, porque a ansiedade gera isso. Tem dois tipos de ansiedade, tem duas fontes. Tem a ansiedade, são patológicos, sintomas patológicos, fadiga, cansaço, estresse. E o estresse é o fator predominante que é um gatilho para trazer aquela ansiedade que é terrível, que quando dá crise determinada pessoa, coração dispara, a pessoa começa a sentir dor no peito, parece estar infartando, começa a suar frio, aquela sensação de falta de ar, a pessoa está tendo um ataque, um infarto, mas aquilo está sendo gerado porque ela não soube gerenciar uma mal notícia, um telefonema que tocou, uma cobrança de uma dívida, um problema financeiro, um problema sentimental mal resolvido, acaba sendo estopim para que aquela tirou prino da granada e vai haver uma explosão. Porque, irmãos, tem pessoas que não sabem lidar com determinado tipo de notícia, determinado tipo de problema. E ela é tomada por uma crise de ansiedade terrível. E nosso Deus, na tua infinita misericórdia, irmãos, Ele deixou aqui no livro de Mateus, capítulo 6. Por que vocês estão ansiosos? Que há de comer, que há de vestir? Os pássaros não plantam, não colhem, não amontam em celeiro, porém todos os dias tem o seu alimento. Então não se preocupe que há de comer, de vestir. Ele deixou essa palavra para que tenha paz. Porque você que muitas das vezes recebe aquele diagnóstico daquele problema gravíssimo e você não dorme, fica cheio de sintoma, parece que vai ter um ataque cardíaco, não resolve. Esse mesmo texto diz, com toda a sua inquietação, com toda a sua força voltada para o problema, você não pode acrescentar um dia na sua vida. Tem coisa que nós não podemos fazer nada, irmãos. Porque ficar ansioso não vai resolver. Deixar uma crise te tomar não vai resolver. O que fazer, pastor? Então Jesus está dizendo aqui, eu vou até mais além, eu vou lá em Filipenses capítulo 2, apóstolo Paulo nos aconselha. A ansiedade bateu, irmãos, eu devorar. Não adianta eu buscar ajuda numa pessoa que não tem conhecimento. Se você tem um problema, pode fazer até agravar seu problema. Então você tem que procurar pessoas habilitadas, mentores, liderança que esteja apta para te instruir você. Porque na multidão de conselho vem a solução do problema. Então Paulo disse ali, botai todas as suas necessidades em súplica, em ação de graça. Então Paulo está nos orientando, se a ansiedade bateu, você tem uma crise, não vai resolver. Você dobrar o seu joelho e abrir o teu coração para Deus. Porque quando a ansiedade está alta, eu estou orando um pouco, você começa a orar e há um equilíbrio emocional. Tem alguns exercícios também que podem ser feitos quando a crise toma a pessoa, que vai migrar para um estado de pânico. É você fazer controle de respiração. Porque vem aquela tensão, você está com falta de ar. Respire, fique calmo e respire fundo. Respire fundo e tira seu pensamento do foco daquela mal notícia que trouxe essa crise emocional. Você foque em uma coisa boa. Amém?
E tem duas situações. Tem situações que a gente ora, lê a palavra de Deus, começa a buscar Deus e vai baixando o nível, você vai tomando equilíbrio, vai voltando a si. Tem outra situação, que é um caso, eu tive recente fazendo os exames numa clínica que eu fui em Volta Redonda, e lá eu conheci uma moça lá, que ela estava lá também para consultar, fazer uma bateria de exame, mas ela tinha um nível de ansiedade que ela, relatando o problema dela, ela ficava sentada na cadeira, com a mão sobre as pernas, mas com... Ela tem síndrome de pânico, não consegue sair de casa, a ansiedade dominou de tal maneira que ela tem que andar com a pessoa do lado dela, tem medo de tudo, chegou uma coisa absurda. Então, quando chega nesse nível, não tem jeito, você tem que ter um acompanhamento do psicólogo, do terapeuta, para que ele possa te auxiliar você, para você dominar. Porque tem coisa, irmão, se você não afrontar, ela não vai embora, você tem que afrontar aqueles fatores que estão gerando esse descontrole emocional, para que Deus possa te dar a verdadeira paz, que excede todo entendimento. Jesus, ele disse, eu lhe dou a minha paz, eu dou a minha paz não como o mundo a dá. Amém, irmãos? Jesus, ele é o grande agente de alegria, de felicidade. Livro de João, capítulo 7, versículo 35 e 36. As pessoas foram numa festa e Jesus, no último dia da festa, os judeus faziam muita festa, irmãos, muita comemoração. E muitas das vezes pessoas juntam dinheiro, economia, junta dinheiro para festejar. E Jesus notou que muitas pessoas estavam na festa, mas era o último dia, estava muita gente deprimida, triste. E ele chamou a responsabilidade para ele. Ele disse assim, quem crê em mim, venha. Ele subiu no alto e disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior brotarão um rio de águas vivas. Tem momento que as pessoas deixam de confiar na palavra de Deus, começa a focar naquilo que ela não pode mudar, que ela entra numa crise de ansiedade, de depressão, porque tirou o olho da palavra do Senhor, que é o próprio Deus que quer te dar a paz que o mundo não conhece, porque o meu reino não é comida nem bebida, é paz e gozo do Espírito Santo. Deus quer te dar a paz que excede todo o coração. Hoje, irmãos, eu me abalo por mal notícia, não abalo por situações nenhuma, porque eu sei que a solução vai vir de Deus. Há 10 meses atrás eu me infartei, fui para o hospital. O médico olhou dentro do meu olho e disse, você tem medo de morrer? Falei, medo eu não tenho, mas eu tenho um filho quase recém-nascido, eu queria ajudar ele a chegar à maturidade, eu queria viver mais, e hoje Deus me deu saúde, estou aqui. Nem a má notícia do médico me abateu, porque dentro de mim o Espírito de Deus falava que eu ia sair do hospital, não ia ficar sequela. Então eu tenho uma confiança total em Deus. A minha confiança não está no contra-cheque, não está numa posição social, está na intimidade que Deus me deu. Não se abalar por circunstância nem situação, porque os tempos que eu tenho passado, a experiência que eu tenho tido com Deus, Ele me deu vitória em todas elas, porque Ele ia me abandonar agora. Eu tenho essa convicção que eu sou filho de Deus, e como filho eu tenho direito às heranças que Ele me deixou para mim. Em tempo de crise Ele é meu baluarte, o socorro bem presente. Salmo 46, é meu refúgio e fortaleza. O lugar onde quantos problemas bate, você se refugia em Deus, com confiança que Ele vai te dar uma ideia, vai brilhar uma luz e você vai conseguir superar essa dificuldade. Vamos lá. Um dos fatores que leva as pessoas a ficar muito ansiosas, muitas das vezes, é uma situação mal resolvida na área sentimental, é um desemprego, é uma contradívida, é a falência.
E ela quer resolver aquilo o mais rápido possível. Quer sair daquela situação que ela se encontra. E começa a agir ansiedade, porque o tempo está passando e nada aconteceu ainda. O que fazer, pastor? A palavra está aqui, o Senhor falando aqui. Os pássaros não plantam, não colhem, mas eu não deixo faltar nada. Não se preocupe que há de vestir ou de comer. A gente tem que preocupar com cada dia nosso, não com o dia da manhã, que o dia da manhã pertence a Deus, que a solução vai vir de Deus. Tem momentos sombrios que acontecem na vida de todo mundo, mas não é para destruir, mas é para você ter experiência. Nesse momento Deus está trabalhando em teu favor. A teus olhos você não está vendo nada, mas a cortina vai se abrir e Deus vai te surpreender você. Então ele está orientando aqui. Não se preocupe que há de comer ou de beber, de cada dia seu mal, que Deus vai entrar com providência e vai te socorrer aqui. Então a sociedade chegou, eu tenho que orar, tenho que entrar na palavra de Deus, tenho que ter auxílio de mentores para me auxiliar, ter terapeuta de resultado, um psicólogo, para você que tem uma ansiedade no nível que está te prendendo, está gerando síndrome de medo, de pânico, e buscar ajuda, que Deus vai te dar vitória no nome de Jesus. Todos nós estamos sujeitos à ansiedade, mas ele disse, tem motivo passar por muita tribulação, porque ela produz em vós paciência e perseverança. Tiago, capítulo 1. Que Deus abençoe você. Tenha um dia abençoado. Amém? Compartilhe esse vídeo.